Essa mulher enfrentou duas criaturas desconhecidas para salvar seu rebanho. Olá, pessoal! No início do ano de 1968, a pequena comunidade de Otoque, ao sul de Potosí, na Bolívia, vivia mais um de seus dias silenciosos e frios na imensidão da Cordilheira dos Andes. Encravada a quase 4.000 metros de altitude, a vila era formada por casas simples, feitas de adobe e telhados de palha, onde famílias de origem quichua mantinham tradições centenárias e sobreviviam do cultivo e da criação de animais como ovelhas e lhamas. O ar rarefeito e o vento cortante moldavam não apenas o clima, mas o próprio ritmo de vida das pessoas, que se acostumaram a caminhar longas distâncias para cuidar de suas terras e rebanhos. Entre elas estava Valentina Flores, uma jovem de 24 anos, acostumada a enfrentar as durezas da vida no campo, ao lado do marido Gumercindo e da filha pequena, Teodósia. A vida da família Flores era humilde, sustentada por um pequeno cultivo e pelo rebanho de 64 ovelhas, verdadeiro pilar de sua economia. Cuidar desses animais não era apenas uma obrigação, mas um trabalho diário que exigia atenção, pois na região havia riscos constantes de ataques de predadores e perdas por intempéries. Naquela tarde de céu alaranjado, o sol já se aproximava do horizonte quando Valentina decidiu recolher as ovelhas para o curral. Com a filha presa às costas no tradicional canguru, ela conduziu os animais até um ponto seguro, percebendo que as lhamas haviam se afastado mais do que de costume. Sem hesitar, amarrou a cerca e partiu para buscá-las antes que a noite caísse por completo. Após cerca de 45 minutos de caminhada, Valentina encontrou as lhamas a quase 1 quilômetro de distância. Os animais pastavam tranquilamente, alheios à pressa da dona. Ela começou a guiá-los de volta, sentindo o peso da filha e o cansaço acumulado do dia. Ao se aproximar novamente da propriedade, no entanto, percebeu algo que a deixou inquieta. O campo onde havia deixado as ovelhas estava completamente vazio. Nenhum balido, nenhum movimento, apenas o silêncio que nas montanhas parecia ecoar ainda mais. Determinada a descobrir o que havia acontecido, Valentina prendeu as lhamas no cercado e partiu à procura das ovelhas. O vento frio soprava pelos morros, levantando pequenas nuvens de poeira e carregando o cheiro característico de terra seca. Pouco tempo depois, avistou o rebanho reunido próximo a uma cerca distante. O que chamou sua atenção foi a quietude incomum. Não havia agitação, e alguns animais pareciam imóveis demais para estarem apenas pastando. À medida que se aproximava, um detalhe estranho surgiu no campo de visão. Algo que lembrava uma barraca transparente erguida bem ao lado das ovelhas. A cena que se desenrolava diante dela parecia saída de um pesadelo. Dentro daquela estrutura translúcida, um ser de pouco mais de 1 metro de altura manipulava uma das ovelhas com um objeto pontiagudo e tubular, preso ao seu corpo por um fio que se conectava à roupa. Ao lado, um saco plástico estava cheio de vísceras ainda frescas, emitindo um odor metálico e forte. Valentina, por um momento, não conseguiu se mover, tentando compreender o que via. O traje do estranho chamava de atenção. Um macacão único, colado ao corpo, com 2 faixas vermelhas em forma de X no peito, botas marrons e um capacete de viseira transparente com algo parecido a uma hélice no topo. O rosto do ser era inesperadamente humanoide, mas com traços que não combinavam com a região. A pele era clara, os olhos azuis intensos, os cabelos loiros bem cortados e havia um pequeno bigode dourado. Valentina não reconhecia aquele tipo de pessoa. Nunca tinha visto nada parecido, nem mesmo nas cidades vizinhas. O instinto de proteção, no entanto, falou mais alto que o medo. Sabia que aquele rebanho representava o sustento de sua família e que cada animal perdido seria uma ferida profunda na sua vida. Sem pensar muito, ela se agachou para pegar pedras e galhos espalhados pelo chão. Começou a lançar as pedras com força, gritando para espantar a estranha figura. O som seco das pedras atingindo o chão e as cercas ecoava pelo campo, e a criatura pareceu se sobressaltar.
Rapidamente, o ser recolheu a estrutura transparente, dobrando-a de forma impossível e guardando-a dentro de um dispositivo quadrado que lembrava um rádio antigo, preso à lateral do corpo. Foi nesse momento que Valentina percebeu um detalhe perturbador. Havia outra criatura idêntica, posicionada mais afastada, observando a cena em silêncio. O segundo ser se mantinha imóvel, como se aguardasse instruções ou estivesse de vigia. A distância entre eles não era grande, mas o suficiente para que Valentina entendesse que estava lidando com algo que ultrapassava sua compreensão. A respiração dela acelerou, o frio da altitude se misturando com o calor da tensão. Enquanto isso, o primeiro ser parecia confuso, como se tentasse decidir se deveria reagir ou recuar. O silêncio foi quebrado quando ele emitiu sons rápidos e agudos, falando em um idioma que ela jamais havia ouvido. Valentina não entendeu nenhuma palavra, mas o tom era firme, quase como se fosse uma ordem. Sua mente, no entanto, não se concentrou em traduzir ou imaginar significados. Ela estava tomada por um impulso súbito de coragem. Ignorando qualquer receio, avançou contra o ser, reduzindo a distância em poucos passos. O olhar dele mudou, denunciando surpresa com a reação dela. E foi nesse instante que a jovem, carregando ainda a filha às costas, ergueu o braço e acertou um soco direto no rosto do estranho. O impacto foi seco, e um filete de sangue começou a escorrer pelo rosto claro da criatura. Um grito de dor, mais grave que os sons emitidos antes, ecoou pelo campo, fazendo com que o segundo ser desse um passo hesitante para trás. Valentina sentiu o coração disparar, mas também uma estranha sensação de vitória momentânea, como se tivesse conseguido romper a barreira de medo que a prendia. No entanto, essa reação não ficou sem resposta. Ferido e visivelmente irritado, o ser recuou ligeiramente, ergueu o objeto tubular e o lançou na direção de Valentina. O artefato voou com velocidade surpreendente, girando no ar como se fosse uma mistura de lança e bumerangue, retornando à mão dele logo após o ataque. A jovem desviou por instinto, sentindo o ar cortado pela passagem do objeto, que emitia um leve zumbido enquanto se movia. O ataque se repetiu mais de uma vez, cada investida obrigando Valentina a recuar ou se abaixar para evitar ser atingida. O chão irregular e as pedras soltas dificultavam seus movimentos, mas a vontade de sobreviver e proteger sua filha a mantinham firme. Ela conseguiu escapar da maioria das investidas, ainda que algumas pontas afiadas tenham rasgado levemente sua pele, deixando cortes superficiais que ardiam no frio andino. O som dos passos da criatura sobre a terra seca, combinado com o assobio baixo do objeto quando lançado, criava um ambiente tenso e sufocante. Valentina, ofegante, tentava calcular cada movimento, consciente de que estava em clara desvantagem tecnológica e física. Mesmo assim, seu olhar permanecia fixo, determinado, quase desafiador, enquanto avaliava a distância entre ela e o agressor. Nesse momento, o segundo ser manteve-se imóvel, como se aguardasse o desenrolar da luta antes de tomar qualquer atitude. Valentina, porém, não desviava a atenção do que estava à sua frente. Seu corpo inteiro estava em alerta, sentindo o frio, o cansaço e a adrenalina correrem ao mesmo tempo. A tensão no ar era quase palpável, e qualquer movimento poderia mudar drasticamente o rumo daquele confronto. E assim, com a respiração acelerada, a pele marcada por pequenos cortes e a filha ainda presa às costas, Valentina se manteve diante de uma criatura desconhecida, que continuava a testar sua resistência com ataques rápidos e calculados, cada vez mais próximos de atingi-la. Até aquele instante, nada indicava que ela desistiria, e nada garantia que aquela estranha batalha terminaria sem consequências muito mais graves. O ar rarefeito queimava nos pulmões de Valentina, enquanto ela se movia de um lado para o outro, buscando brechas para escapar dos ataques. A criatura parecia testar suas reações, como se quisesse medir a resistência física e a capacidade de defesa da mulher. Cada vez que o artefato voltava para sua mão, o ser ajustava a mira e o arremessava novamente, com um leve giro do pulso que aumentava a velocidade.
O som agudo que acompanhava o movimento era perturbador, penetrando nos ouvidos como um assobio metálico. Valentina percebeu que, se continuasse recuando, acabaria encurralada contra a cerca. Enquanto buscava uma saída, notou que o segundo ser, até então estático, se movia lentamente em direção a um objeto estranho posicionado no chão, algo parecido com um assento metálico. Ele se acomodou sobre a estrutura e, sem emitir som algum, começou a se elevar verticalmente, como se fosse sustentado por forças invisíveis. O corpo inteiro subiu com suavidade até desaparecer na escuridão crescente do céu, deixando apenas um clarão difuso no ar rarefeito. Valentina, mesmo sob tensão, não pôde evitar o espanto com aquela tecnologia que nunca havia presenciado. O ser que restava pareceu inquieto ao ver seu companheiro partir. Aumentou a intensidade dos ataques, obrigando Valentina a se abaixar e desviar com movimentos rápidos, sentindo as botas afundarem ligeiramente na terra seca. Apesar do esforço, um dos lançamentos atingiu seu ombro de raspão, deixando uma ardência imediata e uma mancha de sangue se formando sobre a manta de lã que usava. A dor, em vez de enfraquecê-la, despertou nela um instinto ainda mais feroz de defesa. A criatura, talvez percebendo que não conseguiria capturá-la facilmente, mudou de estratégia. Guardou o artefato no cinto, pegou o saco plástico cheio de vísceras e se dirigiu a um ponto onde um pequeno tubo estava conectado a algo nas suas costas. Com movimentos rápidos, ajustou a posição, acionou o mecanismo e se sentou no mesmo tipo de assento visto anteriormente. Valentina, sem hesitar, avançou alguns passos, tentando impedi-lo, mas o som agudo retornou, agora muito mais intenso, e o solo pareceu vibrar levemente. Num movimento súbito, o assento começou a subir, ganhando altura de forma surpreendente. O corpo da criatura se afastava rapidamente, e a luz fraca do entardecer refletia em seu traje, tornando-o, por instantes, um ponto luminoso contra o céu escuro. O som do deslocamento, parecido com um assobio contínuo, diminuía à medida que ele sumia na distância. Em poucos segundos, não havia mais nada além do silêncio absoluto e do vento frio batendo contra o rosto de Valentina. Recuperando o fôlego, ela olhou em volta e sentiu o peso da realidade. Todas as ovelhas estavam caídas no chão, imóveis. Aproximou-se de uma delas e percebeu o corte limpo no abdômen, a ausência de sangue e a falta de parte dos órgãos. Um arrepio percorreu seu corpo. Quando os primeiros vizinhos chegaram, atraídos pelos gritos e pela movimentação, encontraram-na de pé, com a filha às costas, os olhos marejados e as mãos ainda fechadas como se esperasse um novo ataque. A notícia correu rápido pela pequena comunidade. Horas depois, policiais chegaram ao local, iluminando o campo com lanternas. Examinaram os corpos das ovelhas e, sem saber como agir diante de algo tão incomum, decidiram chamar reforço. Pouco depois, veículos militares chegaram e homens fardados começaram a recolher amostras do sangue que havia no chão e partes da terra onde Valentina dizia ter atingido a criatura. Nenhuma explicação foi dada a ela naquele momento, apenas a orientação para permanecer disponível para interrogatórios. Nos dias seguintes, Valentina foi chamada diversas vezes para prestar depoimento. As perguntas eram repetitivas, como se tentassem encontrar inconsistências. No entanto, seu relato permanecia firme e detalhado. A descrição dos seres, a estrutura transparente, o artefato cortante, a fuga pelos assentos voadores. Nada em sua fala indicava invenção ou exagero, e até mesmo os investigadores mais céticos se viam diante de fatos difíceis de descartar. As necropsias realizadas nos animais confirmaram um padrão incomum: ausência de sangue, remoção precisa de órgãos como olhos, língua e trato digestivo, além de cortes tão limpos que pareciam feitos com instrumentos de alta precisão. Moradores da região começaram a relatar outros avistamentos de pequenas figuras humanoides e mortes de animais com características semelhantes, aumentando ainda mais o mistério. Apesar disso, nenhuma resposta oficial foi oferecida.
Décadas mais tarde, em 2021, Valentina, já com 77 anos, recebeu a visita do pesquisador e escritor J. J. Bennett, que gravou uma longa entrevista. Sua memória era clara, e a voz, apesar de envelhecida, mantinha a mesma convicção. Ela afirmou que aquele dia foi a ruína de sua família, que perdeu todo o sustento e precisou migrar. Reforçou que nunca recebeu qualquer compensação e que jamais duvidou do que viu. Para muitos, o caso continua sendo um dos mais impressionantes e inexplicáveis da ufologia boliviana. Um episódio onde coragem e mistério se cruzaram em um cenário isolado da Cordilheira dos Andes.